sensação de estar em um lugar e estar em outro? De estar passando uma imagem que não me representa? Podemos dizer que nestes momentos você está representando. Está usando um recurso que conhecemos como máscaras sociais. Você sabe qual é o conceito de máscaras sociais? Vamos refletir um pouquinho sobre isso. Ao longo da história da humanidade, as máscaras foram utilizadas com os fins mais distintos. Há exemplos, povos nativos do nosso país. De acordo com a cultura e a religiosidade dos povos que as adotávamos. Como nossos antepassados. Geralmente, elas permitiam o acesso a universos regidos pela imaginação, além de uma representação, uma filosofia de vida. Também poderiam representar dimensões espirituais invisíveis. Elas também tinham características simbólicas. Os antigos gregos foram pioneiros no uso das máscaras, em homenagem a Dionísio, deus do teatro.
usavam as máscaras para representar vários personagens em um mesmo teatro. Inclusive, a palavra personagem deriva-se de persona, que por sua vez representa o papel social, máscara ou aparência que a gente apresenta para o mundo. Convido você a refletir as personas que você tem sido no seu dia a dia. Diga quem você é, me diga. Me fale sobre a sua estrada. Me conte sobre a sua vida. Tira a máscara que cobre o seu rosto. Se mostre, eu descubro se eu gosto do seu verdadeiro jeito de ser. Ninguém merece ser só mais um bonitinho, nem transparecer consciente, inconsequente, sem se preocupar em ser adulto ou criança. O importante é ser você, mesmo que seja estranho. Seja você, mesmo que seja bizarro, bizarro, bizarro. Mesmo que seja estranho. Seja você, mesmo que seja. Tira a máscara que cobre o seu rosto. Se mostre, eu descubro se eu gosto do seu verdadeiro jeito de ser. Ninguém merece ser só mais um bonitinho, nem transparecer consciente, inconsequente, sem se preocupar em ser adulto ou criança. O importante é ser você, mesmo que seja estranho. Seja você, mesmo que seja bizarro, bizarro, bizarro. Mesmo que seja estranho. Seja você, mesmo que seja. O meu cabelo não é igual, a sua roupa não é igual, ao meu tamanho não é igual, ao seu caráter não é igual, não é igual, não é igual, não é igual. Eu sou a professora Gisele. E eu sou Júlia, aluna do 9º ano, E estamos aqui diretamente do Teatro SESI Rio Vermelho, representando a escola SESI Candeias. em mais uma mega produção do Pipocando Arte. E hoje vamos falar sobre máscaras nas redes sociais, fato ou fake. Por falar nisso, muito interessante percebermos que as máscaras estão sempre presentes nas mais diversas culturas. Além de que, recentemente tivemos que usar máscaras para proteger a nossa saúde. Exatamente, Júlia. Não foi a primeira, nem será a última. Sem contar que volta e meia usamos alguns tipos de máscaras para nos sentirmos inseridos na sociedade.
Isso se torna tão natural que nem percebemos que assumimos tantos papéis, mas jamais devemos perder a nossa essência, a nossa identidade. La 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 ya, 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 la ya. Quem sou eu? Todo mundo tem nome, como Leane, Letícia e Luiz. Aqui apresento meu nome como Ana Beatriz. Meu nome me representa na origem e realidade, mulher graciosa que traz muita felicidade. Minha mãe se chama Rose, meu pai se chama Raimundo. Eles são os tesouros preciosos tão grandes que recebi neste mundo. Tenho 11 anos de idade, sou muito alegre e feliz por morar na cidade de Candeias, cidade de brilho e de luz. Me divirto com prazer, brinco muito no meu lazer. O que mais gosto de fazer é assistir um bom programa na TV. Estou sentindo o cheiro do lado de baixo. Um lugar que mais gosto de ficar é na cozinha para degustar todos os pratos, onde lá está salada e macarronada deliciar. Oi, voltei! As exigências e as pressões da vida nos obrigam a ensinar diferentes personagens, tais como os de profissional, colega, pai, filho, irmão ou amigo. Isso fica visível na tonalidade de voz, no tipo de discurso, na imagem e na expressão corporal que adotamos em diferentes contextos. Quando eu quis tirar a máscara, ela estava pregada à cara. Quando enfim tirei e me vi no espelho, já tinha envelhecido muito. Esse primeiro texto é de muito bom gosto e personalidade, que inclusive foi escrito pela aluna Ana Beatriz do 6º ano. Exatamente, Júlia. E ela faz jus ao significado do seu nome. Inclusive, faz também uma contraposição com o poema de Fernando Pessoa, recitado pelo nosso aluno Breno Pereira. Vamos ver agora o que os nossos atores têm a dizer sobre esse tema? Vamos lá. Nos conte e não minta. Em algum momento na vida de vocês já utilizaram de máscaras para se sentir inserido em algum grupo? Sim, logo que entrei aqui na escola, eu precisava me enturmar. E para isso eu usei Só um pouquinho. Tá, ok, vou acreditar nisso. E o senhor Breno? Também já precisei utilizar máscara, mas não no meio social, mas sim no meio das redes sociais, onde postava posts que não diziam quem eu era, somente para criar o famoso engajamento. Ficou famoso, né? Obrigada pela participação, Breno e Leane. E vamos agora ouvir uma música com a banda da nossa escola. Solta o som, gente. Natural quanto a luz do dia, mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa. Hoje ninguém vai estragar meu dia, só vou gastar energia pra beijar sua boca. Fica comigo então, não me abandona não. Alguém te perguntou como é que foi seu dia? Uma palavra amiga, uma notícia boa, isso faz falta no dia a dia. A gente nunca sabe quem são essas pessoas. Eu só queria te lembrar que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós. Estava errado e você não tem que me perdoar. Mas também quero te mostrar que existe um lado bom nessa história. Tudo que ainda temos a compartilhar e viver e cantar. O que importa é nossa alegria. Vamos viver, se amar. Não importa qual seja o dia, vamos viver e cantar.
nossa alegria. Vamos viver, se amar. O que importa é nossa alegria, tão natural quanto a luz do dia. Cada vez que ponho uma máscara para esconder minha realidade, fingindo ser o que não sou, fingindo não ser o que sou, faço para atrair o outro e logo descubro que só atraio outros mascarados. Distanciando-se dos outros devido ao estorvo, a máscara. Faço para evitar que os outros vejam minhas debilidades e logo descubro que, ao não ver a minha humanidade, os outros não podem me querer pelo que sou, senão pela máscara. Faço para preservar minhas amizades. E quando eu descubro que perdi um amigo por ter sido autêntico, realmente não era meu amigo, e sim da máscara. Faço para evitar ofender alguém e ser diplomático, e logo descubro que o que mais ofende as pessoas, das quais quero ser mais íntima, é a máscara. Faço convencido para ser amado, mas logo descubro o triste paradoxo, que o que eu mais desejo obter com minhas máscaras é precisamente o que eu não consigo com elas. Que reflexão causa esse texto? Realmente, Gi, é muito complicado viver o tempo todo nesse conflito de tentar agradar e ser você. E para conversar mais um pouco sobre esse assunto, temos aqui duas convidadas mais que especiais. Seja bem-vinda, professora Simone! Nos relate um momento em que a senhora usou máscaras sociais. Bem, muitas vezes, né? Principalmente no início da profissão, como professora, onde a gente não tem muita experiência no lidar com o aluno. Então a gente vai utilizar de máscaras, no sentido de, às vezes, ser permissivo demais, tentar agradar o aluno, acaba aceitando algumas atitudes, sendo que isso não faz parte da minha essência, né? Não faz parte das minhas características. Então isso é um processo de máscaras que a gente coloca assim na nossa vida como professor ou diversas outras áreas. Sim, e como foi que a senhora se sentiu? No primeiro momento a gente se sente mal, né? Porque a gente está nesse processo de aprendizado. Então a gente faz esse movimento de questionar, né? Será que minha prática está correta? Né? O que é que eu posso melhorar para que o meu objetivo, que é o aprendizado do aluno, aconteça? Então, nesse primeiro momento é angustiante mesmo, porque só a experiência, só lidar em sala de aula com o estudante vai aprimorar esse processo e vai deixando as máscaras um pouco de lado, e sim sendo eu mesma. Legal. E nada melhor que uma psicóloga para debater com mais profundidade sobre esse assunto. Bem-vinda, Carla Silene, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com vocês para discutir essa temática tão relevante. Com certeza, nós que agradecemos sua presença. E vamos à pergunta que não quer calar. Tá preparada? Vamos lá. Então, tô de máscara. É errado a utilização de máscaras? Não. Na verdade, quando a gente pensa nessa utilização das máscaras no contexto, né, social, no contexto também das redes sociais, é um recurso subjetivo utilizado por aquele indivíduo para se adaptar, é um movimento de adaptação social e também a gente precisa levar em consideração o objetivo dessa utilização. Então, eu utilizo a máscara social para poder alcançar aquele público, para poder me sentir pertencente, né, ter esse sentimento de pertencimento daquele grupo. Então, faz parte mesmo desse movimento, da nossa condição humana, da utilização das máscaras. Então, não é errado. Cá entre nós, você já utilizou de máscara? Sim! Já em diversos momentos, em diversos contextos, não só nas redes sociais, mas por não estar muitas vezes bem ou não querer estar naquele local, mas precisar estar. Então, a utilização da máscara contribui para isso. E até que ponto a senhorita acha que é saudável? Boa pergunta, excelente pergunta. A gente percebe essa questão do saudável ou não a partir do momento em que não venha causar muitos prejuízos. Porque a utilização da máscara, se for de forma constante, o indivíduo acaba perdendo um pouco da sua identidade, perdendo um pouco da sua essência, porque ele está totalmente colado a essa máscara, a essa persona, a esse outro indivíduo que muitas vezes não está associado ao seu repertório, né, aos seus princípios. Então, quando começa a trazer prejuízos
no sentido de não me sinto confortável, não estou bem, eu não quero mais pertencer, não quero mais utilizar essa máscara, aí sim a gente já está indo aí na linha de não querer utilizar mais, né? De, na verdade, não ser mais saudável continuar utilizando essa máscara. Então é isso. Vou deixar você descansar um pouquinho. Tá certo. Pra Simone, já identificou dentro da sala de aula algum aluno utilizando de máscaras para ser inserido em algum grupo? Com certeza, né? A todo momento, quando a gente está na sala de aula, a gente observa esse movimento dos alunos, justamente porque ele está nesse processo de descobrimento, de fortalecimento, de construção da sua identidade. Então, o aluno ele vai fazer esse movimento das máscaras, tendo atitudes que são contra até os princípios, seus próprios valores, para que ele possa ser inserido em um grupo. Então, às vezes, até para combater uma atitude de bullying, então ele acaba se vestindo de máscaras para poder se sentir incluído. Então, é atividade em grupo, né, naquela socialização com alguns colegas de sala. Então, isso faz com que ele realmente utilize de máscaras. Então, no ambiente escolar é muito comum isso, até porque ele está nesse processo de descobrimento de si mesmo. Só verdade. Mais uma pergunta. Na sua opinião, qual postura o professor deve assumir para acolher este aluno nesse momento? Bom, eu acredito que o professor ele vai fazer o papel de mediador, né? Ele vai ajudar o aluno a fazer esse movimento de descobrimento, de desvelamento, que o mesmo não percebe que tem. Então, às vezes, é nessa interação, é nessa relação com o outro que ele vai percebendo, poxa, essa atitude aí não me representa, então eu vou parar de fazer isso. E perceber que as máscaras, elas, como a Carla falou bem, né, a gente utiliza em alguns momentos, mas a gente tem que fazer um momento de ver se aquilo está me prejudicando. Então, é nessa análise e nessa reflexão que eu, como professora, tenho que ajudar o estudante a perceber se isso representa ou não. Faz parte da sua vida. Obrigada. Para concluir aqui, Carla, Sim. Gostaria de saber a sua parte, qual a sua opinião Sim. em questão dos jovens na utilização de máscaras nas redes sociais. Você me fazendo essa pergunta, eu lembrei de uma trend que recentemente as pessoas começaram a compartilhar, que é uma pergunta assim, e fora dos stories, quem é você? Ou tá tudo bem? Nesse sentido, a pergunta, justamente para a gente refletir, né, essas máscaras que a gente utiliza, como é que está sendo empregado isso, e fora, quando eu utilizo a máscara, eu tenho aquele comportamento, eu tenho aquele repertório, né, como eu já disse para vocês antes. Então, saiu dessa máscara, quem eu sou de fato? Então, é um movimento de clamar por essa identidade, que é o que a gente vem discutindo, é o que é necessário nas redes sociais, né? A questão da autenticidade. Então, como a gente já discutiu também em momentos anteriores, faz parte da condição humana, faz parte do ser humano a utilização em alguns momentos, mas se for de forma contínua, isso vai acabar trazendo prejuízo. Então, é uma relação muito direta, mas que precisa ter um cuidado, porque todo excesso ele esconde uma falta e se torna prejudicial. E vamos agora com a nossa repórter Keliane. Olá pessoal, estamos aqui nesse espaço maravilhoso que é o Teatro SESI Rio Vermelho, com os alunos João Gabriel e Maria Luísa, e vamos continuar abordando sobre o tema máscaras, porém nas redes sociais. E aí, vocês já utilizaram máscaras nas redes sociais? Olá, Keliane. Bom, acredito que todos nós, pelo menos uma vez em nossas vidas, já utilizamos de máscaras sociais, não é? No meu caso, eu utilizava bastante quando eu era mais jovem, onde eu dizia para os meus colegas que eu tinha isso, que eu já fui para esse lugar, que eu conhecia esse famoso, quando na verdade eu não tinha nada, eu não fui para lugar nenhum e eu não conhecia nenhum famoso. Era praticamente uma realidade paralela que eu estava criando na minha cabeça. Entendi, interessante. E você, Maria, já usou? Já usei sim, porém foi na escola, porque eu tinha entrado na escola nova, não conhecia absolutamente ninguém, aí eu tive que usar. Entendi, interessante. O povo quer saber. Vamos agora para as curiosidades e perguntas sobre o tema máscaras nas redes sociais. E eu também tenho a minha. Como saber que eu estou usando máscaras
nas redes sociais, mesmo já estando acostumada. Como podemos deixar de usar as máscaras sociais? Por que a gente utiliza dessas máscaras sociais? Muito bacana essas perguntas. Na verdade, para a gente conhecer, né, para a gente entender o que são as máscaras sociais, primeiro precisamos partir da definição. E essas máscaras nada são do que recursos subjetivos que nós utilizamos para encarar, para a gente se posicionar em um determinado contexto. A gente não pode esquecer também que tem um objetivo para isso. Então, a utilização de máscaras em redes sociais vem com o objetivo da pessoa que está utilizando. Então, eu quero alcançar alguém, eu quero que tenham essa impressão de mim. Então, por isso a utilização dessas máscaras. E por que nós utilizamos? Justamente com esse objetivo, né? É muito também singular, é muito peculiar. Eu preciso entender o que é que aquele indivíduo quer alcançar utilizando essas máscaras. E para a gente entender, para a gente até mesmo identificar se está usando, é perceber se não houve vamos dizer, um descolamento da sua identidade. Então, se você percebe que está utilizando de recursos, o seu repertório de comportamento, tem ali algumas situações que não fazem parte da sua identidade, aí sim você identifica que está usando a máscara. Então, eu assumo um personagem, eu assumo um papel, eu assumo uma persona que não está de acordo com os meus princípios, com a minha identidade. E tudo isso, como eu trouxe no início, para alcançar um objetivo, de ser visto, de ser curtido, e enfim, é isso. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curada e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso pra me ajudar, ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até ao calor do sol, que eu esteja preparado pra quem me conduz, que eu seja todo dia como um girassol, de costas pro escuro e de frente pra luz, e de frente pra luz. Como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curada e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso pra me ajudar, ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até ao calor do sol, que eu esteja preparado pra quem me conduz, que eu seja todo dia como um girassol, de costas pro escuro e de frente pra luz.
fosse fácil como a gente quer. Quem somos nós? Quem é você? Quem sou eu? Somos muitos em um só. Para agradar sorrimos, para provocar respeito, fechamos a cara. Para causar comoção, choramos. Ao brilhar aos olhos, amamos. O mesmo que é amado, também é odiado. Depende do que deixamos de ver, mas também depende dos olhos de quem vê. E nessa busca de ser reconhecidos, nos expomos nas redes sociais, mostrando quem somos e quem não somos. Quem de fato somos ou queremos ser. E nesse emblema de significações, quem somos nós? E aqui encerramos mais uma participação do SESI Candeias no Pipocando Arte. Agradecemos a colaboração e participação de todos os envolvidos. É com você, Barreiras! Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde e boa noite. Hoje eu, Lara Campos, estudante do SESI Guinês Pita de Almeida, em Barreiras, na Bahia, vou apresentar o Pipocando Arte. Os participantes de hoje serão o pai de aluno, o advogado Senhor Elton, o estudante Eduardo Campos e a Joséia, a nossa psicopedagoga. Teremos hoje de apresentações a roda de conversa sobre a fake news, apresentação, música, voz e violão, produção artística sobre o tema fake news, apresentação dos alunos do Fundamental com jogral e, para finalizar, dança dos alunos do ensino médio. Estamos hoje aqui em parceria com o Chalé dos Buritis Rio de Ondas, em Barreiras, na Bahia, que nos ofereceu este local muito bonito, como vocês podem ver, com uma vista linda para o rio. Vamos começar com a nossa roda de conversa sobre a fake news, um vilão na era da informação. Sabemos que esse é um tema um tanto quanto polêmico, que traz várias discussões sobre, mas que precisa ser tratado. Vamos começar com a psicopedagoga Joséia sobre o que é fake news. Bem, fake news é, em bom português, uma notícia falsa. Ela já existe há muito tempo, principalmente no meio político, mas ganhou muita força em 2016, durante a campanha presidencial dos Estados Unidos, onde notícias falsas foram amplamente divulgadas pelos eleitores de Donald Trump a respeito da então candidata Hillary Clinton. Então, basicamente, é isso, é uma notícia falsa. Vamos chamar agora o advogado Senhor Elton para falar um pouco sobre a propagação de notícias falsas. Senhor Elton, quais dispositivos legais já existem para coibir essa prática e se já existem punição para quem propaga notícias falsas na rede? Ok, então, inicialmente parabenizar a escola pela escolha do tema, desse belíssimo tema, fake news, um vilão da era da informação, e a necessidade de debatê-lo e também a necessidade de combatê-lo. E, portanto, estamos aqui nessa roda de conversa discutindo também do ponto de vista do direito, do ponto de vista da justiça. Sobre os seus questionamentos, em verdade merece uma atenção, uma história factual que ocorreu aqui em uma das cidades do interior da Bahia, em que uma pessoa, em plena era da pandemia, no auge da pandemia, divulgou nos meios sociais, tá? Especificamente num grupo de WhatsApp da família, que o tal proprietário de uma panificadora estaria de Covid e que orientou para a família que lá não fosse comprar, especialmente as pessoas de risco da família. Mas acontece que uma das pessoas do grupo da família espalhou a informação. E a informação era falsa. Grandes danos ocorreram com essa pessoa que postou, até porque a postagem foi em áudio, ficou fácil a identificação.
teve que responder criminalmente, pelo crime de honra, e também responder civilmente pelo crime de danos materiais e danos morais. E aí, para ilustrar a história, para ilustrar os seus questionamentos, a gente vê que ainda no nosso ordenamento jurídico brasileiro não há uma lei ainda da fake news. O que há é um projeto de lei, inclusive um projeto de lei de número 2630 de 2020, esse projeto que está tramitando no Congresso Nacional. Já passou pelo Senado, agora está em discussão na Câmara dos Deputados, e por conta das alterações e da dificuldade na aprovação, vai ter que retomar novamente ao Senado para nova votação. Mas a gente entende e compreende que o próprio Código Penal brasileiro, ele prevê 3 configurações de crimes que estão ligados à questão de boatos e mentiras. Esses crimes ligados à questão de boatos e mentiras é o que nós chamamos de crimes de honra. Esses crimes de honra também estão tipificados no Código Penal. Que esses crimes, eles são exatamente 3. Quais são? O crime de calúnia, o crime de difamação, o crime de injúria. Doutor, então, só me esclareça uma dúvida. As postagens feitas pelas redes sociais, em WhatsApp, seja escrita ou áudio, Instagram, Facebook, enfim, pelas mídias sociais, elas são aceitas pela justiça como provas? Importante a gente entender que cada caso é um caso. Aí nós precisamos compreender também se está ofendendo a honra da pessoa a quem se dirigiu essa mensagem. Sim, no caso de ofensa. Evidentemente que o próprio Código Penal já agracia e diz que é crime. Um crime que pode ser, obviamente, a pessoa pode ser penalizada por esse crime e também ainda sofrer indenizações cíveis de danos morais. E no caso de uma pessoa menor de idade, como no caso, vamos imaginar, um aluno que divulga notícias falsas sobre um colega. Os pais podem ser responsabilizados por isso? Em verdade, os menores, eles são representados pelos seus genitores. Os atos provocados por eles respondem também os seus genitores, especificamente os seus genitores. Então, Lara, uma outra questão importante que você pontuou no seu questionamento foi quanto ao Marco Civil da Internet, que foi uma lei de tamanha importância para esse mundo digital da internet que temos. Uma lei que iniciou-se as discussões no ano de 2009 e somente no ano de 2014 que ela foi sancionada. Essa lei ela é considerada também e conhecida como a Constituição da Internet. E nesta lei, que é o Marco Civil da Internet, que é a Lei 12.965 de 2014, eu pontuei 2 objetivos. Quais são? Regular direito e deveres dos internautas. Outro objetivo, proteger os dados pessoais e a privacidade dos usuários. É importante ressaltar que essa lei trata-se especificamente da responsabilidade civil do usuário e dos provedores. Não é uma responsabilidade penal, é civil, mas o direito penal também pode ser aplicado aí conforme as suas publicações, conforme as suas edições. Enfim, então é muito importante. Outra questão que também merece de destaque nessa lei 12.965, Marco Civil da Internet, são seus pilares. Nós identificamos 3 grandes pilares nessa lei. O primeiro seria a liberdade de expressão, que tem como próprio fundamento os princípios democráticos de direito, garantia constitucional, a neutralidade da rede e também a privacidade, que necessariamente deve existir.
a gente entende também que somente mediante ordem judicial pode haver quebra de dados de informações particulares existentes nos sites e nas redes sociais. Agora vamos para um pequeno intervalo novamente para termos a apresentação de artes visuais de uma aluna da nossa escola. Era uma vez o dia em que todo dia era bom, delicioso o gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom. Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação. Bastava um colo, um carinho, o remédio era beijo e proteção. Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação. É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início. Porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início. Porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Dá pra viver, mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal. É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal. Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real. E entender que ela mora no caminho e não no
gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início, porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início, porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Era uma vez. Olá, eu sou Henrique Henry, também estudante da Escola SESI, e mediante as informações que foram apresentadas, vemos a importância de discutir essa temática. Agora estou aqui com o aluno Eduardo, do 3º ano. Eduardo, em sua opinião, quais são os impactos da fake news no nosso contexto atual? E o que isso afeta na nossa geração? Primeiro eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui, pelo convite também. Bem, no contexto atual a gente vive o que é chamado de tempos hipermodernos, também onde é muito presente o hipernarcisismo, né? Muito influenciado pelo crescimento das mídias sociais, potencializado no caso, né? E o que acontece é a questão do culto a si mesmo o tempo inteiro. As pessoas estão sempre preocupadas com o que estão mostrando, sempre querem mostrar o que são capazes de fazer. E com relação às informações também, você tem essa veiculação de informações. A gente vê um crescimento da internet, né? A questão da quantidade em detrimento da qualidade. O tempo inteiro, informações diversificadas, nem sempre é um compromisso com a verdade. Até porque, como a gente vê, né, já puxando mais para a literatura, para a arte como um todo, o período mais recente, né, estudado foi o que a gente estuda, no caso, foi o pós-modernismo, em que havia essa questão do relativismo, né? Na verdade, não tinha um compromisso com a verdade, era mais a questão de a visão da pessoa sobre determinado assunto. Então é a minha verdade, a maneira como as coisas se manifestam a mim, não como elas realmente são. Então não havia de fato um compromisso com a verdade. E tem muito a questão da influência desse tipo de pensamento. Então as pessoas não têm esse compromisso com a verdade, como eu falei. Quando as pessoas veem que determinada informação vai de certa forma ajudá-las ou defender uma bandeira que elas defendem, seja essa informação verdadeira ou falsa, muitas vezes elas nem procuram saber se realmente essa informação é falsa. O que elas querem é divulgá-la. A gente vê sobre essa questão das fake news, né? Tomando, na verdade, tomando uma proporção muito maior na literatura. Nós vemos, por exemplo, o livro 1984, do famoso escritor George Orwell, que também escreveu A Revolução dos Bichos e tal, em que a gente é apresentado um governo distópico, bem autoritário, onde o chamado Grande Irmão lá, que é o grande governador, né? Ele faz uso dessas... Na verdade, o Ministério da Verdade, que é um ministério construído pelo governo, ele faz o uso da manipulação de informações para construir um ideal na cabeça dos cidadãos. Então aí a gente não vê só a questão lógica afetada, não é só a questão das informações que são carregadas. A gente vê uma modificação moral completamente. Pobre da pessoa que acha que a fake news ela só vai afetar de maneira lógica. Quando a gente estuda Aristóteles, por exemplo, tem a retórica aristotélica, que vai ter lá as 3 técnicas, como eles chamam, que é o logos, pathos e ethos. Logos é a maneira lógica, como você fala, realmente que você fala, né, exatamente. Tem o ethos, que é a pessoa que você constrói, quem está discursando lá, né, quem você vai construir. E tem o pathos, que é a questão emocional, que é o que mais afeta. Entendeu? Essa questão das pessoas serem afetadas emocionalmente, psicologicamente, não só logicamente. Então, é difícil a pessoa se desprender, entendeu, de uma mentira. Por isso que afeta tanto, por isso que as pessoas repassam tanto, por isso que elas sentem a necessidade de divulgar a informação o tempo todo. Até porque, em tempos como estes, né, onde
estamos em crise aí, economicamente e tal. Muitas pessoas tiveram que deixar o pouco tempo livre que tinham para se dedicar de novo a trabalhar mais, para conseguir de fato suprir suas necessidades, né? A gente vê que ninguém vai ter tempo para ficar sempre procurando saber se as informações com as quais eles foram bombardeados durante o dia são falsas ou não. Não vão ter o tempo de procurar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou aí do hipernarcisismo. Sim. Né? A gente vê muito, principalmente os jovens, não que o público mais velho não faça, mas a gente vê muito os jovens tendo uma necessidade muito grande de se mostrarem felizes nas redes sociais, né? Extremamente alegres, extremamente felizes, extremamente bonitos. E, em contrapartida, eu, como psicopedagoga, atendo esses mesmos jovens que estão se dizendo ansiosos, né, tristes, eles estão se contradizendo na fala deles em relação às postagens dele. Você atribui isso a quê, Eduardo? Bem, eu atribuo isso a justamente... na verdade, uma consequência do hipernarcisismo. Acaba se tornando um ciclo. A pessoa, ela procura mostrar que está bem, que está nas melhores condições, só que ela não está de fato nas melhores condições. E ela acaba sentindo a necessidade de se encontrar, de fato, a maneira real como ela está, ela sente a necessidade de emular, pode-se assim dizer, aquela suposta imagem que ela está afirmando ter ali, de grandeza, de sempre estar feliz, de sempre estar satisfeita. E todo mundo sabe que isso não acontece com ninguém. E é um ciclo, né? Volto aqui a falar, é um ciclo. A pessoa ela busca isso, ela não encontra e ela fica mais deprimida. E aí ela busca mostrar que está ainda mais, porque ela acha que a maneira como os outros vão ver que ela está vai afetar ela positivamente e assim ela vai finalmente se sentir melhor. E isso não acontece. Exatamente. E isso é uma das graves consequências que a escola enfrenta em relação a essas divulgações falsas, né? Porque, no caso, a própria pessoa está divulgando uma fake news dela mesma, não é? Se mostrando com uma felicidade que ela não tem. Ela não tem. Né? Que muitas vezes ela se encontra no isolamento social dos colegas, mas ela faz questão de mostrar que ela está muito feliz. Então, isso também é uma das consequências das falsas notícias. Né? Verdade. Até porque tudo é tudo no capitalismo hoje em dia, né? Sim. É tudo mercadoria. Quem você é, o seu corpo, as suas ideias, tudo você vende. Sim. Então, para você vender um produto, você tem que mostrar ele no melhor estado possível. Exato. E é isso que acontece. Eduardo, no seu ponto de vista, o que esses fake news interferem na formação de opinião dos adolescentes? Eu acho que tem uma interferência imensa, como eu falei na questão do livro. Não só a questão de mudar uma simples opinião ali no momento, mas de alterar toda a postura moral, psicológica e emocional da pessoa. Como eu falei, as pessoas elas não acreditam em fake news, elas não se sentem presas a elas e sentem a necessidade de divulgar, porque elas são, simplesmente por serem fake news, porque elas normalmente divulgam informações. Eu aprendo muitas coisas na escola. Muitas pessoas aprendem muitas coisas na escola e não divulgam essas coisas. Agora, o que elas querem ouvir é o que elas divulgam. É justamente por isso que as fake news tomam uma proporção tão grande e influenciam tantas pessoas. Porque elas ouvem justamente o que querem ouvir. E eu gostaria de fazer um breve intervalo da nossa roda de conversa e chamar aqui para a apresentação musical do professor Diego e do professor Rafael. Mudaram as estações, nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Tá tudo assim, tão diferente. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar
que tudo era pra sempre, sem saber que o pra sempre sempre acaba. Mas nada vai conseguir mudar o que ficou. Quando penso em alguém, só penso em você. E aí então estamos bem, mesmo com tantos motivos pra deixar tudo como está. Nem desistir, nem tentar, agora tanto faz. Estamos indo de volta pra casa. Mesmo com tantos motivos pra deixar tudo como está. Nem desistir, nem tentar, agora tanto faz. Estamos indo de volta pra casa. Mas nada vai conseguir mudar o que ficou. Quando penso em alguém, só penso em você. E aí então estamos bem, mesmo com tantos motivos pra deixar tudo como está. Nem desistir, nem tentar, agora tanto faz. Estamos indo de volta pra casa. Estamos indo de volta pra casa. Após essa bela apresentação musical, vamos retomar a nossa roda de conversa. Vamos agora com Joséia novamente. Para você, Joséia, quais são as consequências da fake news na escola? Bem, a fake news, ela traz graves consequências para a escola. Né? Ela causa muita ansiedade nos nossos alunos, tem o cyberbullying, tem o famoso cancelamento das mídias sociais, né, que são provocados exatamente pelas notícias falsas divulgadas pela própria mídia, né, através alguns alunos contam histórias inverídicas sobre outros. Há casos onde os alunos chegam a tirar a própria vida de tanto que eles se sentem mal por conta das falsas notícias divulgadas sobre eles. Então, é um mal muito grande para os nossos alunos, né? Muito grande mesmo. Isso que afeta diretamente no rendimento escolar deles. Vamos para o momento de finalização das nossas discussões, da nossa roda de conversa. Vamos agora com o doutor Elton. Doutor, existem elementos que nos ajudam a identificar e diferenciar uma notícia falsa de uma informação de cujo cunho científico com embasamento e rigor? Sem dúvida alguma que há sim, e precisa existir. Nós precisamos entender, compreender que há necessidade de combater as informações falsas. São perigosas, causam muitos e muitos prejuízos, tanto do ponto de vista do direito penal, quanto do ponto de vista do direito civil. Então, o seu questionamento é importante porque propagar, divulgar, postar informações falsas pode ser crime. E aí a gente elencou alguns itens pertinentes para tomarmos cuidados na hora de fazer qualquer que seja a postagem, qualquer que seja o momento de repassar uma postagem nos grupos de redes sociais. Um deles é ficar sempre atento à fonte da pesquisa, à fonte dos dados. Outra questão é, leia o texto da matéria, não apenas os títulos. São cuidados que nós devemos ter constantemente. Preste atenção no endereço eletrônico da reportagem, é de tamanha importância. Procure saber sobre se o site já publicou e publica as informações verídicas. Tá? Leia com atenção e fique atento aos erros ortográficos. Tá? Cheque a data da publicação da reportagem. Confira a autoria do texto. Na dúvida, não repasse, não transmite, não publique fake news.
notícias falsas é crime. É fake ou é fato? Mentiras e verdades se uniam, como uma só, e se serviam de base forte ou de muleta. Do lado de fora gritavam: treta! No entanto, todos sabiam a verdade. O povo não é burro, o povo sempre sabe. Alguns fingem não saber, outros eles façam não conhecer. Era mais fácil engolir a pílula da ilusão, tinha-se evitar confusão. Em nossa era moderna e digital, tempos surgiram, linguagem global. A cada verdade exposta já estava pronta a resposta. Fake news não é real. A denúncia não é real, fake news. A falância é a intriga da oposição. Concluindo, me resumo. Teremos a trumas. E agora, é fake ou é fato? E deixa a reflexão. Era verdade ou ilusão? O que diziam na televisão? Autor desconhecido. E chegamos ao fim de mais um Pipocando Artes. Agradeço sua participação. E ao Chalés do Buriti, que promoveu esse espaço maravilhoso. E para finalizar, vamos chamar o grupo de dança do ensino médio. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should've worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to